A gente tem, sim, essa questão de previsão, né, todo esse estudo, mas esse efeito que aconteceu ano passado, ele não foi, assim, um efeito que que dava para ser previsto, assim, ali, dia 5 de maio vai chover 800 milímetros. Então, o que aconteceu? Eu vou te perguntar o que aconteceu e quais as probabilidades disso acontecer de novo. Foi uma conjunção de fatores, mas os sinais do ano passado eu já vinha há cerca de 2 ou 3 anos mostrando aqui no Rio Grande do Sul. O que está diferente de hoje em relação ao passado lá de 40, 50 anos? Enchentes sempre aconteceu no Rio Grande do Sul. Temporais, vendavais, granizo, nossos avós já pegavam, que deu um vento forte, isso acontecia. O grande problema está em relação ao que a gente chama das mudanças climáticas, ou o aquecimento global, o aquecimento por causa do efeito estufa. Maior concentração de dióxido de carbono feito por petróleo, carros, indústrias. Isso ao longo desse último século fez com que as temperaturas do ar e também dos oceanos aumentassem de uma forma como a gente nunca observou num passado de 40, 50 anos atrás. E aí, esses dados agora, muitos céticos acreditavam há cerca de 10, 15, 20 anos que isso não era realidade, que essas temperaturas aí era invenção, que a medição não era correta. Não, a gente tem pelo menos aí uns 40, 45 anos de dados de satélite, onde a gente consegue comparar exatamente como que estava 40, 50 anos atrás. E com esse aquecimento maior dos oceanos, temperatura, é como uma chaleira, tem mais vapor d'água. Quando chover, chove mais. Aqui no Rio Grande do Sul, por que aconteceu aqui no estado? Ele talvez seja uma das regiões do mundo mais propícias a esses vendavais, porque no centro do Brasil, para a região amazônica, a gente tem aquele ar quente, úmido, que manda todo o ar seco durante o inverno e o ar quente e úmido durante o verão. E a massa polar vem lá da Antártica. Então, esse choque, esse encontro dessas massas de ar tem ficado mais forte. Aí, respondendo a pergunta, tem ficado mais intenso. Então, o cenário daqui por diante é que volte a acontecer períodos tranquilos, mas quando acontecerem os temporais, eles devem ser mais intensos, devem ser com um vento mais forte. E aí, a gente comentou aqui que nesse ano de 2025 a tendência não é nada de se repetir o que aconteceu no ano passado. A nossa grande preocupação é quando houver novamente um fenômeno El Niño, que é um aquecimento dos oceanos mais amplo na região central do Pacífico e faz com que as temperaturas de forma global estejam mais quentes. É ali que a gente já ganhou um aprendizado nesse último ano, mas os climatologistas, principalmente ou como meteorologistas, a gente já fica mais atento. Esse ano é o Laninha. Esse ano é o Laninha, agora numa situação neutra. Não tem nem El Niño e nem Laninha. Então as chuvas que acontecerem durante esse outono e inverno, pode até eventualmente ter uma enchente localizada, mas não tem nenhuma perspectiva de ser igual ao que aconteceu no Não, é que como o Márcio falou, tem locais que nem eram para ser habitados, mas são, então a gente está acostumado, infelizmente, a ver isso acontecer em certas regiões, né? Mas a gente está comentando aqui sobre região de risco, só que, gente, no passado, assim, não era região de risco, era toda a cidade, praticamente. Isso. E enchentes, a gente sabe pela história que já aconteceram aqui em São Leopoldo, mas que elas foram, assim, bem diminuídas, mitigadas em função dos diques, que depois do El Niño de 82, 83, a situação melhorou bastante. Então, a grande enchente lá de 41, até então era algo, assim, de livros. Eu me recordo que 2 anos antes a gente estava pesquisando em função do aumento das temperaturas, mas não imaginava que ela pudesse ter uma proporção tão grande como foi no ano passado. Década de 60, entre 66 e 67, o próprio São Leopoldo teve uma grande enchente que inundou uma boa parte da cidade. Aí depois disso fizeram, sei lá, os diques 83, que teve uma enchente muito grande. E aí veio essa enchente muito forte, como eu comentei, em função principalmente das temperaturas mais elevadas do planeta. Então a tendência, a gente não pode cravar se vai ser 10, 20, 30, 40 anos, mas a tendência é que num futuro não tão distante que a gente tenha novamente um evento de enchente de grande proporção, e esses períodos entre estiagem, seca, que é comum no Rio Grande do Sul, e outros de enchente ou inundação mais rápida, isso deve continuar acontecendo porque é uma característica do nosso clima.